a gente aprende muito sofrendo na pele. E quando a gente passa por isso, a gente começa a ser um pouco mais empático vendo isso acontecer dos outros lados também. Isso é uma coisa que, levando para a vida, nunca me fez mal. Empatia demais não existe, sabe? Então eu acabo levando isso para outros aspectos também. Claro que a frente profissional me ajuda muito, né, ter essa empatia, tanto com, né, pessoas que a gente traz para dentro da empresa, ou pessoas que a gente tem que demitir. Então, tem muitas conversas difíceis que a gente tem que passar por aqui, mas também que me traz muitos benefícios e muitas coisas na vida pessoal. E eu acho que a gente muda um pouco o olhar e o jeito de ver a vida quando a gente passou pela jornada empreendedora, que eu acho que é uma das coisas mais duras que pode acontecer na vida de alguém. E é por isso que quando a gente encontra com outros empreendedores, que eu acho que é muito o caso da nossa turma, o empreendedor enxerga muito o outro, sabe? Eu sei o que você passou, eu sei o que você está passando, e são coisas difíceis de explicar e mais fácil de viver e de entender com quem viveu isso junto contigo. Geralmente, principalmente nos primeiros anos de negócios, né, a gente precisa de muita dedicação, esforço e tudo mais. Então, às vezes, putz, eu achei que eu ia ser dono do meu tempo, mas se não tomar cuidado, a coisa domina. Então, sempre foi essa relação de dois lados. Nossa, muito bom ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo um pouco estressante lidar com essa instabilidade e tal. Mas, sem dúvida, essa liberdade de poder criar projetos. É isso, como a gente estava falando, para mim empreender é quase como se fosse uma lente que você usa assim para o mundo, né? Então eu estou aqui com você, daqui a pouco pode ser que surja um projeto. Eu gosto muito do movimento do empreendedorismo. Para mim, ser empreendedor é também ser muito criativo. E eu venho da área de criatividade, né? Então, assim, quando eu entendi, o iLine me ajudou a virar essa chave. Quando eu entendi que empreender, eu não preciso ter um negócio e aquele negócio é a minha vida, é a minha identidade. São várias formas de expressão. É uma forma de se expressar. Legal, eu sou da publicidade, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá aqui meu negócio. Eu sou consultora, eu vou fazer do meu jeito, tá aqui meu negócio, né? Eu acho isso muito legal, essa potência criativa que o empreendedorismo permite, né? Eu ouço muita gente falando sobre empreender dentro de sua empresa ou de outros lugares, em outros aspectos, como se fosse uma profissão, sabe? Mas empreendedor é muito mais um jeito de ser e uma característica da pessoa do que o que ela está fazendo naquele momento. E aí, aqui no caso da empresa, eu tive muita sorte, tanto na ACE quanto nos outros lugares que eu trabalhei, de estar rodeado de outras pessoas empreendedoras. E aí eu entendi que era isso que eu queria fazer, assim, da vida, porque isso me energiza muito. E aí por isso que eu vim trabalhar numa frente em que a gente trabalha com empreendedores 24 horas por dia, né? A nossa matéria-prima. Qual a habilidade de ser empreendedor que você leva para a vida e dá muito certo? Cara de pau. Cara de pau. Sem dúvidas. Eu tenho muito esse mindset, assim, o não eu já tenho, então eu vou. E aí, se eu receber o não, aí eu recuo, mas eu até falei em outro momento, assim, é sobre criar oportunidade, não ter medo de criar, de ousar, e eu adoro essa característica que eu adquiri, assim, nessa jornada e continua. É uma habilidade que eu tenho dificuldade até hoje, né? Sério? O presidente da... Muita dificuldade. Tenho muita dificuldade com essa cara de pau. Sério? Sou muito M. Cuddy, fake until you make it, né? Só. Mas a própria síndrome do impostor é uma coisa muito presente no iLine, né? Então, por mais que às vezes a gente tenha essa cara de pau, é uma coisa... eu ainda tenho bastante dificuldade, mas também conheço as pessoas que já têm isso mais natural, que podem me ajudar a me abrir portas, me abrir caminhos. Então, com certeza, networking é uma delas, né? Resiliência, acho que é uma habilidade de não desistir. Sim. Mas hoje em dia eu tô muito... você não sabe, pergunta para alguém ou descobre, né? Vai lá e faz. É uma coisa muito de... Ainda mais hoje, com inteligência artificial generativa. Eu sou uma pessoa, não sei fazer, eu dou um jeito. E se eu não souber, eu sei quem sabe. Perfeito. E aí eu busco ajuda para poder resolver isso, e isso é muito bom. No final do ano, antes do iLine, a empresa já tinha 6 anos e a gente sempre trabalhou com comunicação, então minha empresa é uma empresa de comunicação. Uma das empresas que eu tenho é uma empresa de comunicação, né, que é uma agência de publicidade. E a gente sempre trabalhou muito com política, e fazer política no Brasil não é fácil, acho que quem trabalha com política sabe disso. E por algumas questões de informação, etc., a gente acabou sofrendo um assalto, onde a gente perdeu mais de R$200 mil em equipamento. Isso foi alguns meses antes, acho que 2, 3 meses antes de eu ir para o iLine, de eu fazer o intercâmbio. E foi muito marcante assim, para a gente, porque a gente sempre foi
meio mão fechada, assim. Então a gente era uma empresa que sempre guardou muito caixa, guardou muito dinheiro. E todo mundo falava, não precisa tanto, os nossos consultores, né, diziam, não, vocês não precisam guardar tanto dinheiro assim, vocês podem aumentar um pouco a margem de lucro de vocês, etc. E quando isso aconteceu, a gente percebeu o porquê a gente fazia o que a gente fazia, né? Então, foi muito marcante porque foi uma porrada grande, mas no mesmo dia, assim, a gente descobriu que a gente tinha sido assaltado, tipo, 9 da manhã. E no mesmo dia a gente decidiu, cara, vamos comprar tudo de novo. A gente sentou, comprou todos os equipamentos de novo e falou, bola pra frente, assim, independente do que acontecer, a gente tem que continuar. E eu acho que isso é muito da minha trajetória empreendedora e muito do que eu acho que o empreendedor deveria ser, que é saber ter jogo de cintura para vencer desafios pequenos, que a gente tem um monte todos os dias, e os grandes, assim, né? Porque que é aí que a gente vê realmente, os pequenos preparam a gente para os grandes, né? Então a gente acaba vivendo muitas coisas assim no nosso dia a dia que a gente fala, putz, porque eu preciso realmente passar por essa situação. E quando vem um grande desafio, a gente percebe que a gente desenvolve um certo senso de saber resolver as coisas, de ter um pouco mais de tranquilidade na hora de resolver um grande problema. Então eu acho que essa história é muito marcante porque a gente não precisou demitir ninguém, a gente não precisou se desfazer de nada e nem pegar empréstimos e nem fazer nada disso, porque a gente conseguiu realmente, eu e os meus sócios, assim, passar por cima disso. E aí, nesse momento, é engraçado, né? No nosso dia a dia, normalmente, a gente não trata, a gente acaba perdendo a cabeça por coisas muito pequenas e fica estressado e tal. E eu lembro que nesse dia, a gente ficou calmo. Que eu acho que a gente estava tão calejado, chegou uma hora que dá a volta. Que a gente falou, putz, beleza, não tem o que fazer. Graças a Deus não tinha ninguém no escritório, ninguém sofreu nada, acho que isso é o mais importante. Então a gente falou, fica todo mundo de casa e deixa com a gente, assim. Então eu acho que a galera que trabalhava com a gente nem sentiu muito, porque a gente falou, cara, isso é bronca nossa, a gente vai resolver. E a gente foi lá e resolveu. E a gente saiu, eu digo que a gente saiu melhor disso do que a gente era, em vários aspectos. Acho que isso passou até uma mensagem para o mercado de que a gente era muito resiliente e de que a gente não ia ser afetado por coisas, nem por coisas pequenas, nem por coisas grandes. E de lá para cá as coisas deslancharam muito, assim. Então, e o iLive vem logo depois, né? E me deu muito suporte para dizer, cara, só mais uma história bacana para contar e vamos para a próxima, sabe? Eu vejo muitos empreendedores também com essa qualidade. Eu busco lapidar isso dentro de mim, que é a capacidade de se reinventar mesmo, assim, porque quando a gente quer inovar, dar de cara com o não, com a dificuldade, não sei o que, e aí como é que a gente se reinventa a cada desafio. Isso tá muito presente, eu acho, na jornada empreendedora, pelo menos na minha, imagino que na sua também. Não, 100%. Né? O medo de falhar, ele sempre existe, né? Só que a vontade de fazer acontecer acaba sendo maior e a gente já viu também muitos empreendedores que quebram a cara uma vez, 2 vezes e falam, quer saber, isso não é pra mim. Só que aí passa 6 meses, passa 1 ano, quando começa a cicatrizar aquelas dores, ele volta, porque é muito uma coisa de dentro, né, daquela pessoa. Então, tem que ter casca mesmo e precisa se acostumar com falhar. Tem uma frase que eu acho muito legal, acho que é do Michael Jordan, alguma coisa assim, que ele fala, eu errei muito mais arremesso na minha vida do que eu acertei. Mas ainda assim, eu fui a pessoa que mais acertou, mas todas que eu errei foram muito mais vezes do que a que eu acertei. Então, talvez o mundo olhe muito mais para as coisas que a gente acerta, para as nossas vitórias e etc. Mas só o empreendedor consegue viver cada uma das derrotas. Ele precisa se acostumar com isso. Né? Tem que se acostumar a perder o jogo dia sim, dia não, para que ele consiga ganhar o campeonato uma vez a cada 2, 3 anos e, sabe, todo mundo olhar para aquilo, mas ele ter que, né, não sofrer sozinho, mas ele ter que compartilhar isso com os outros empreendedores, a jornada que é bem mais dura para quem olha de dentro. E um último tópico sobre esse assunto, e que a gente até tinha conversado há algum tempo atrás, e que eu falo muito com os empreendedores aqui, uma coisa que a maioria dos empreendedores tem necessariamente é a intensidade, né? De se jogar e de abraçar com a vida os seus sonhos e as coisas que essa pessoa está buscando fazer. Mas eu tenho que falar de vez em quando para os empreendedores uma frase que a gente deixa aqui na ACE, que é: você não é o seu negócio. Isso é muito importante. Porque para negócios como os nossos, né, que a gente avalia aqui, que tem uma alta chance de dar errado, né, e esse é o problema de inovação. Todo mundo gosta de ser inovador, mas ninguém gosta de falhar. Mas inovar é necessariamente passar por esse risco, né, e falhar mais do que acertar. E aí, com esse nível de contato e de relação emocional, de entrega que o empreendedor tem com o seu negócio,
quando as coisas parecem, o que começam a não dar certo, seja por alguns fatores externos, a gente teve muito problema com a pandemia, por exemplo, ou até com fatores internos de coisas que você imaginou que iam acontecer e não acontecem, a gente tem um efeito muito grave assim no empreendedor e a gente tem que chacoalhar alguns de vez em quando e falar, olha, você não é o seu negócio, se esse negócio aqui falir, vai dar errado, mas você vai sair do outro lado e você continua aqui. Você pode tentar de novo, você pode fazer uma coisa diferente. Então ter essa separação também é algo que é muito importante. Eu acho que liberdade é uma palavra ótima, nem que seja a liberdade de decidir se você vai virar a noite da quarta para quinta ou você vai trabalhar sábado e domingo um pouquinho para compensar. Exato. Né? Tem muitas coisas que o empreendedorismo exige de ti, que para cumprir a missão que você precisa colocar o que você quer no mundo, isso também exige muita coisa, né? É liberdade, mas não é liberdade para você escolher um dia e descansar e não fazer nada, porque o resto do mundo continua. Então depende muito do tamanho dos teus sonhos e se você entende o que é necessário para entregar esses sonhos. E aí acaba que, se você está realmente comprometido com aquilo, você precisa se privar de algumas liberdades, isso acaba sendo difícil, mas realmente, acho que para mim a coisa mais importante é que quem está nesse ambiente, quem está com essa mentalidade, é quem realmente muda o mundo e muda as coisas, sabe? Eu cansei de ver, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me move aqui na ACE, eu cansei de ver empreendedores que saíram do absoluto zero. Teve um empreendedor que teve que dormir no nosso escritório para fazer aceleração, fazia Uber no fim de semana para poder bancar a aceleração. E 500 funcionários hoje, e a primeira coisa que ele fez quando vendeu uma participação da empresa dele, já no valuation super alto, foi comprar uma casa para dar para a mãe dele. Que massa. Então, eu acho que o empreendedor é uma agente de mudança, assim. E eu sou uma pessoa que gosto não só de promover, mas de ver pessoas que promovem a mudança. Por isso que o iLife foi muito legal, porque acho que cada um, no nosso próprio jeito, é um agente de mudança no ecossistema, né? Sim. E é muito legal estar em um ambiente assim. E eu acho que vendo tudo que a gente já evoluiu como humanidade, sociedade, é 90% por conta de pessoas como os empreendedores, sabe? Então isso é muito legal acompanhar e ver gente que realmente está dedicada a mudar o seu ambiente, né? O seu ecossistema.